Muita gente lê um livro, mas não aprofunda ele e acaba tendo dúvidas e não tira essas dúvidas, ou seja, não estuda realmente com profundidade o livro que poderia fazer você ficar 10, 20, 30 vezes mais inteligente que apenas lendo o livro normal, né? Hoje eu vou te mostrar um método que eu estou usando para aprofundar cada vez mais os meus estudos sobre os livros que eu leio. Então, hoje, por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui, quase acabando, do meu autor favorito da atualidade, Walter Isaacson. Ele é um dos maiores autores de biografias da atualidade, segundo a minha opinião. E ele fez um livro sobre os inovadores para contar a história de como o mundo tecnológico foi criado, né? O mundo da internet, dos computadores, dos servidores, né? A rixa entre Steve Jobs, Bill Gates, né? E como tudo isso começou lá atrás com os primeiros transistores, como foram criados. Então toda essa parte, toda essa inovação da nossa era, né? Desde a internet, do Linux, do Unix, como que tudo isso foi desenvolvido. Então é um livro bem completo, tá? Mas o que eu quero trazer hoje para vocês é uma ideia de que depois que eu descobri isso, mudou o jogo. Porque eu gosto muito de ler. Vocês que devem me acompanhar mais tempo sabem disso. Eu leio em torno de 24 livros por ano, não é muito. É considerado um termo, um número médio do que um CEO, né, lê mundialmente, né, falando. Cerca de 2 livros ao mês, 24 livros ao ano. Óbvio, eu queria ter mais tempo para ler mais, né? Eu queria poder ter mais tempo para ler 30, 50 livros ao ano. Esse ano foi um ano que eu li muito pouco, foi o ano que eu menos li nos últimos 10 anos, eu acho. Só que foi um ano que eu me aprofundei muito e eu vou te ensinar o como e por que eu me aprofundei. Hoje a gente usa ChatGPT para praticamente tudo, né? A inteligência artificial nos auxilia em tomadas de decisões, até para criar uma startup, um negócio novo, tu acaba utilizando a inteligência artificial para fazer um design, para projetar uma casa, tu usa para tudo. E eu comecei a ler da seguinte forma: deixar o livro em cima da minha mesa e o ChatGPT aberto no meu computador, minimizado a tela, óbvio, e eu vou lendo. Conforme eu vou lendo, se eu tenho alguma dúvida ou quero me aprofundar mais sobre o assunto, eu troco ideias com o ChatGPT sobre o livro, entendeu? Então, provavelmente quando você lê um livro, tem uma palavra ou outra que tu não entende bem o significado. E aí simplesmente tu fica pensando, eu vou ler mais e dane-se, né? Como geralmente eu leio de frente para o meu computador e deixo o ChatGPT aberto, eu já troco ideias sobre o que seria aquela palavra, como ela pode ser usada em alguns termos, né? Ou, por exemplo, ele está falando sobre alguém específico e me desperta muito interesse aquela figura, aquele personagem, aquela pessoa. Eu começo a pesquisar sobre a vida dela e pergunto para o ChatGPT qual foram os maiores feitos da vida dessa pessoa, né? Ou resuma a vida dessa pessoa em 10 frases. Ou qual foi o maior legado que essa pessoa deixou. Então, eu consigo fazer um estudo muito mais aprofundado lendo e usando o ChatGPT. Então, o hack que eu dou para vocês, né, que para mim está sendo sensacional, leiam livros físicos, né? Então, tu vai ter a interação, a imersão total, tanto do mundo físico, antigo, quanto do digital super novo, que é a inteligência artificial. Então, o que eu gosto de fazer? Eu leio livros físicos, que eu prefiro, eu não gosto muito de ler no iPad, enfim. Eu não gosto muito de ler digitalmente no Kindle, né? Então eu gosto de comprar o livro físico, ler ele, de preferência reler ele, porque na segunda leitura tu entende o livro muito melhor. E na segunda leitura, na releitura, segunda vez que tu estás lendo o livro, eu abro o ChatGPT e vou tirando todas as minhas dúvidas. Essa palavra aqui, ela pode ser usada onde? Eu não entendi muito bem o uso dessa frase, ou o que significa tal termo, ou como tal termo foi feito, né? Ou, por exemplo, por que a vida de tal pessoa aconteceu dessa forma? Qual foi o maior ato? Por exemplo, aqui conta que
O Steve Jobs ficou um tempo de peregrinação na Índia, ali veio muitas ideias, né? Aí, pô, aqui diz que ele ficou um tempo, mas qual foi o tempo? Ah, eu quero saber qual foi o tempo exato que ele ficou lá. Já pego e boto. Qual foi o tempo exato que Steve Jobs ficou na Índia para a peregrinação antes de começar os produtos inovadores da Apple? Ele vai lá e vai me trazer mais um detalhamento. Então, esse negócio de ler e estudar junto com o ChatGPT, tirando todas as tuas dúvidas, vai aprofundar teu conhecimento aí 1000 vezes mais do que tu poderia e vai te tornar 1000 vezes mais inteligente. Por quê? A era atual que temos, né, da inteligência artificial, consequentemente, ela torna a gente mais inteligente, porque a gente tira as dúvidas instantâneas e acaba se tornando uma pessoa muito mais inteligente. Só que, às vezes, falta uma leitura física, sabe? Então, unindo esse negócio de leitura física e tirando todas as tuas dúvidas com o ChatGPT, tu tá solucionando dois problemas, entendeu? Ou seja, tu tá ficando pelo menos 2 vezes mais inteligente. Então essa é a minha dica, tá? Até deixo essa dica de livro aqui para vocês. Mas a minha dica é, peça ao ChatGPT para ele resumir capítulos. Até montei alguns exemplos aqui para falar para vocês, tá? Do que tu podes pedir para ele te auxiliar. Pedir para eles exemplos práticos para aplicar o conceito na vida real. Ah, esse conceito é legal, essa estratégia, tá lendo um livro de guerra, essa estratégia é legal. Como que eu posso aplicar esse conceito de guerra, essa estratégia na minha vida real ou nos negócios ou nas minhas empresas, entendeu? Usar o chat GPT como um debatedor, perguntar, e se o autor tivesse errado, qual que seria o erro dele? Ou se ele tivesse acertado, qual que seria o acerto, entendeu? Então debater junto com o chat GPT vai fazer tu evoluir muito mais aí nos teus estudos, na tua leitura. Então essa é a minha dica para hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.